Olá, pessoal. Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do signo e da leitura. E quando nós vamos falar do signo, não especificamente pensando o signo linguístico, nós vamos falar dos signos verbais e dos signos não verbais. Os estudos de leitura calcados no signo não verbal, eles são ancorados lá pelos estudos da semiótica, não detalhando em aspectos tão teóricos, já que esses não caem no vestibular, eu vou focalizar essa aula principalmente nas provas, nas questões do Enem, como esses signos verbais e não verbais dialogam dentro dessa prova, já que pegando os vestibulares dos quais vocês as provas das quais vocês, pretendem, realizar, a prova que mais vai fazer essa união, essa junção entre aspectos verbais e não verbais, vai ser a prova do Enem. Então vamos lá. Primeiramente, uma observação, nós estamos discutindo aí a leitura no nível da expressão. Lembra que nós já vimos o nível fundamental, quando nós vimos as relações de oposição, que são presentes dentro do texto, vimos a relação discursiva, quando nós falamos de intertextualidade, falamos em interdiscurso na última aula, e hoje nós vamos falar do nível de expressão. Quando nós falamos do nível de expressão, ele é considerado os recursos que são utilizados dentro do texto. Recursos esses mais visuais, como os recursos, cores, formas, se nós estivermos falando do texto não verbal, ou os recursos fonéticos, recursos sintáticos, os recursos gestuais. No termos de leitura dos textos não verbais, nós podemos estar falando aí de ângulo, de perspectiva e de close, que também é uma coisa que vocês vão perceber que é bastante explorado dentro das provas, principalmente da prova do Enem, principalmente. Então, para falar do nível de expressão, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que os recursos verbais e não verbais, ou seja, os aspectos sintáticos, fonéticos, os gestuais, eles congregam informações. Pegando, por exemplo, essa manchete aqui, da Folha de São Paulo, observe o seguinte: Brasil é o país que mais passou a ouvir músicas tristes na quarentena, né, do dia 20 de junho agora. Observem que para ilustrar esse Brasil é o país que mais passou a ouvir música, eles têm uma foto, essa foto ela não está colorida, ela está em preto e branco, e o plano, a pessoa está olhando para baixo, é possível visualizar a lágrima, então nós percebemos o quê? Que há um diálogo entre essas informações. Então, os recursos selecionados, tanto nos textos verbais ou nos não verbais, eles tentam o quê? Passar que o Brasil aí é um país que provavelmente há uma tendência aí em termos de quarta onda da pandemia, de um acréscimo de pessoas depressivas. Como que se constrói a nível do discurso? Quando nós pensamos num signo, tá? Um signo ele é dotado de um conteúdo e de uma expressão. O Sucir vai falar de significado e de significante. Então, um signo, por exemplo, mala, que é o signo linguístico mala, ele é arbitrário por quê? Porque não há algo que diga por que que mala chama mala. Então, nós falamos que o signo linguístico é arbitrário. Mas o signo não linguístico, ou seja, essas construções, elas são calcadas em aspectos da sociedade. Então, mala pode ser o objeto que carrega os nossos pertences, mas mala também pode ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que incomoda. Então, por isso nós chamamos ela de mala, porque há uma similaridade entre essas duas pessoas. Nós estamos fazendo uma relação metafórica. Então, quando nós falamos de conteúdo, nós estamos falando do significado. E quando nós falamos de expressão, nós estamos falando do significante, ou seja, ou do material escrito ou do material fônico do determinado enunciado. Dentro das questões especificamente do Enem, vamos pensar que nós vamos trabalhar principalmente com a leitura dos textos não verbais ou a relação verbal não verbal. Então, nós temos que observar o foco, o closet, qual que é a relação de as cores, as expressões. Pegando essa prova inicial aqui do Enem, apresentava essa figura, a mulher, usando aí uma vestimenta, né, para o trabalho espacial. Nós temos aqui na mão dela
o Tomorrow Story You, né? E a tradução: As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo. A partir dessas informações, né, ele juntamente a essas informações, vem um texto: metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Então, a partir do momento em que eu tenho, primeiro, que as mulheres do futuro vão deixar a Lua limpa, e depois que a metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres, nós já temos aí um diálogo entre esses dois textos de que as mulheres estão vão povoar, ou estão povoando, né? Vão povoar aqui no nível do futuro, e estão povoando um lugar, vamos dizer aí, a espação aérea. Então, vamos para a pergunta que eles fizeram. A comparação entre o anúncio publicitário, que ele é lá de 1968, falando que as mulheres tornariam a Lua limpa. É interessante o que a gente tem um anúncio publicitário de 68, então nós temos aí preto e branco, e nós temos, por mais que a mulher está na Lua, o que ela está fazendo na Lua? Ela está limpando, então há um ideário aí de que a mulher para os serviços domésticos. Daí nós pegamos e a repercussão da notícia de 2016. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser um terço deste número. Após o anúncio da turma composta por 50% de mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Então, vamos ver, nós temos aí 350 astronautas americanos estiveram no espaço, só um terço é mulher. E após o anúncio da turma composta por 50% de mulheres para o espaço, houve aí uma resposta, uma repercussão negativa com comentários machistas de internautas. Então, o que a gente percebe? Que os internautas estão, de uma certa forma, reproduzindo o discurso anterior, de 68, de que o espaço não é um lugar para as mulheres. E se fosse lá em 68, se fosse para ser um lugar da mulher, a mulher iria lá para limpar. Então, a pergunta do Enem é a seguinte: a comparação entre o anúncio publicitário de 68 e a repercussão da notícia de 2006 mostra o quê? Uma elitização da carreira científica, uma qualificação da atividade doméstica, uma ambição das indústrias patrocinadoras, uma manutenção dos estereótipos de gênero ou uma equiparação dos papéis das relações familiares. Obviamente, uma manutenção dos estereótipos do gênero, por quê? Vocês teriam que ler no texto 1, no texto não verbal, na propaganda, que embora em 68 tenham colocado a mulher no espaço, colocar essa mulher no espaço para limpar, uma propaganda de produto de limpeza. E a repercussão da notícia, não é a notícia em si, então você teria que tomar cuidado com o comando que diz da repercussão da notícia e não da notícia em si, porque a notícia é que 50% quando for ao espaço, 50% homem, 50% mulher, mas a repercussão foi com comentários machistas, então esses comentários reproduziram, então, manutenção dos estereótipos de gênero. Observem aqui que era necessário vocês fazerem um diálogo entre essas duas relações e tomar cuidado com o comando que dizia repercussão e não a notícia em si. Depois, nós pegamos aí uma proposta do Enem de 2017, que eu observo essa foto que é o closet, que é quando focaliza só o rosto, né, nesse plano. Então, o texto dizia o seguinte, esse é um texto da proposta de redação: sou surdo e pós-graduando em marketing, e na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças. Então, eu tenho aqui um closet, né, marcando como se estivesse te chamando para conversar diretamente, olhando nos olhos, né? Eu tenho os ouvidos que aparecem parciais, então há uma estimativa de termos semióticos de que provavelmente não é escutado aí as demandas desse grupo, né? Vamos pensar do grupo surdo, até porque se eu estou falando de surdo, não há necessidade aí da exposição dos ouvidos, mas principalmente, gente, a ausência da boca. A ausência da boca, vamos dizer aí, o trabalho não tolera preconceito, então eu escondo a boca, porque é por meio da boca que são propagados, né? Então, metonimicamente, é a boca que vai ser a responsável por propagar o preconceito. Então, nós temos aqui
dentro desse texto, inúmeras possibilidades de interpretação, tal como eu apresentei inicialmente para vocês. É muito importante quando vocês estiverem no Enem, principalmente no Enem, gente, porque o Enem é o que mais explora isso, tá? Por isso que eu tô Enem, Enem. Observar. Tudo aqui tem um propósito, a boca está escondida, tem um propósito, os ouvidos estarem escondidos, e esse olhar no olho, né, que é esse closet, é como se estivesse chamando o outro para a resposta. E aí? E aí, você sabe que quando a sua empresa abre realmente espaço para mim, ou é só um discurso? Ou isso realmente se consolida? Tá? Então, essa é uma possibilidade de leitura deste anúncio publicitário especificamente, tá? Depois, nós vamos para o processo, quando nós estamos lendo textos não verbais, uma das coisas que a gente também tem que prestar atenção é com a questão do movimento dinâmico ou estático das informações, ou seja, o movimento das figuras. Então, de novo no Enem, aparece da seguinte forma. Modelo 1, fornecedor, estoque, produção, estoque, cliente. Vocês percebem que tem aqui um processo e há uma repetição aqui do estoque, estoque. Modelo 2, cliente, né? Cliente, requisição, produção, entrega, ou produção, requisição, fornecedor, entrega. Então, nós temos aqui um movimento mais circular, em que a figura do estoque não aparece. A partir disso, né? Então, nós temos aqui um movimento mais estático, aqui um movimento mais dinâmico, vamos dizer. E qual foi a pergunta que foi dada? A pergunta foi a seguinte: na imagem estão representados dois modelos de produção, ok. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função de que fator? Então, eles gostariam que vocês prestassem atenção que o fato da presença do estoque em si, né, o estoque vai fazer com que vocês tenham aí um movimento, uma possibilidade de crise em função do aumento da quantidade de produção e do acúmulo dessa produção em um determinado segmento. Para isso foi usado, alguns vão chamar de estilo um infográfico, mas um texto extremamente aí multimodal, que vai usar tanto recursos linguísticos quanto recursos não linguísticos. Ah, eu coloquei a pergunta, deixa eu ver aqui como que. Então, qual que era o principal foco que eles queriam que vocês observassem? Que a crise se daria principalmente no modelo 1 em função da necessidade de armazenamento, tá? Então, a resposta em si era a necessidade de armazenamento, que corrobora o que eu acabei de dizer para vocês. Depois, eu acho bastante legal, eu acho super interessante a gente destacar alguns segmentos, por exemplo, quando vai trabalhar com superatividade e inferatividade. Então, ou seja, essa relação de ação ou não ação dentro dos segmentos não verbais. De novo, o Enem traz esse quadro super conhecido por vocês, que é o quadro da Proclamação da República, e no segundo plano, como texto 2, eles trazem aí Dom Pedro II ali sentado. E a pergunta que eles fazem para vocês é a seguinte: as imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas em seu contexto de atuação. A ideia que cada um evoca, quando você compara, né, aqui Dom Pedro I com Dom Pedro II, qual que é o objetivo, o que, que ela gostaria de evocar? Vocês teriam que perceber que na superatividade exposta no Dom Pedro I, nós vemos aí a liderança popular. E no Dom Pedro II, sentadinho na cadeira ali, em berço esplêndido, calminho, nós temos estabilidade política. Então, era essa dualidade que era a ideia que cada uma das imagens evoca. E a resposta era simplesmente liderança e estabilidade política. De novo, uma leitura e interpretação por meio de recursos semióticos. Vocês tinham que ver aqui a questão do próprio movimento e da presença do povo junto a ele, e ele em cima aí do cavalo numa posição de líder. E aqui é como se essa posição de liderança já tivesse sido consolidada, não há mais necessidade. Então, por isso, sentado, calmo. Comecem a observar, gente,
nas notícias jornalísticas que vocês leem, sei que vocês leem bastante em função dos próximos vestibulares, como que as fotos são retratadas. Quando um fotógrafo seleciona uma foto, ele já seleciona com um determinado objetivo, a fim de atingir um determinado efeito de sentido, tudo bem? Depois, de uma maneira que eu achei assim super interessante, essa construção aqui também do Enem. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima, ok? Texto 1, a estrutura vertical dupla e uma cerimônia marajoara, uma cerimonial marajoara, os dois são da mesma matéria-prima. A obra estrutura vertical dupla, que é essa daqui, se distingue da urna funerária ao, daí eles perguntam, vocês teriam que primeiro prestar super atenção. Aqui está dizendo se distingue, então é muito importante pensar no que elas se diferenciam. Então, o movimento aí de interpretativo que vocês precisam fazer é comparar a finalidade da verticalidade no texto 1 com a verticalidade no texto 2. Vamos pensar para um partir do pressuposto. A verticalidade no texto 2, se ela é uma urna, né, diz que é uma urna funerária, a gente já sabe. É importante desse segmento até para que ela possa armazenar o produto. Agora, quando nós vemos aqui a verticalidade no texto 1, o que se esperava que vocês prestassem atenção e que vocês fizessem aí uma conjunção? No texto 1, há uma necessidade aí, a estrutura vertical, na verdade, materializa a técnica sem uma função utilitária, ou seja, a obra expõe a verticalidade, né, esse processo plástico da verticalidade, entretanto, sem nenhuma função utilitária, como é o caso, por exemplo, da urna funerária, que tem uma finalidade específica, que é guardar os restos mortais. Tá? Essa era. Depois, questão de plano aberto e plano fechado. Eu gosto muito, gente, das perguntas do Enem, tá? Em termos de composição, porque elas são muito bem elaboradas na minha percepção, pelo menos em termos de recursos verbais e não verbais, e explorar aspectos semióticos, elas são muito boas. Então, vejam aqui essa figura. Aberto e fechado é um outro plano que vocês precisam observar. A foto está num plano aberto ou num plano fechado. Então, nós temos aqui uma mata fechada, e é uma campanha publicitária. Essa campanha publicitária apresenta o seguinte segmento: é, é dessa floresta que sai Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov. Nossa, eu sou ruim de usar, de pronunciar questões aí, sei lá, ucranianas, ou sei o quê. A Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Ou seja, é dessa floresta aqui, fechada, que vai sair as obras literárias do Chapeuzinho Vermelho, do João Maria e segue. Então, a partir disso, eles perguntam para vocês o seguinte: eles perguntam, neste cartaz publicitário de uma empresa de papel, então você já sabe, primeiro, qual que é a relação de uma empresa de papel com a floresta? Abre o olho. A combinação dos elementos verbais e não verbais visa o quê? Então, o que vocês vão observar? Qual que é o objetivo de uma floresta, né? A floresta, a gente está pensando em natureza, preservação. Quando a gente pensa que é uma campanha publicitária de uma empresa de papel, nós sabemos que a indústria de papel, ela é uma das indústrias que promovem o desmatamento. Então, é como se ele falasse para você, quando você olha essa floresta aqui, ela é responsável por obras literárias. Então, o desmatamento vai se descaracterizando aí os aspectos ruins, os aspectos maléficos do que seria o desmatamento. Então, eles esperam que vocês observem floresta e livros, ou seja, dessa floresta saem os livros literários, e para sair esses livros literários, eu tenho que desmatar essa floresta. Então, a campanha publicitária visa combater o principal, vamos dizer aí, a principal característica negativa que poderia ser atribuído à indústria de papel, que é utilizar o desmatamento como um recurso para meio financeiro. Então, a resposta vocês teriam que
colocar, construir uma imagem positiva do anunciante, ou seja, ele não é uma pessoa que vai contra a natureza desmatando, ele é uma pessoa que propaga a cultura, tá? Então, eu modifiquei a perspectiva. Construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção dos livros. Então, nós temos aqui, quando ele coloca alegadamente sustentável à produção de livros, ou seja, eu tenho a floresta, essa floresta vai ser devastada, mas tem um objetivo bom atrás disso, a propagação da cultura. Então, a empresa de papel não é tão ruim assim, ok? Depois, vamos para o Enem de novo, que essa também achei o máximo, a construção. Eles pegam essa fotografia de 1860, em que nós temos a ama de leite e o menininho ali. Vocês sabem que durante o período da escravidão, né, as mulheres brancas não amamentavam seus filhos, existia a ama de leite, que era uma mulher, uma escrava que havia tido filhos recentemente, e era essa escrava que não só amamentava, como também cuidava dessa criança. Vamos dizer aí uma visão moderna da ama de leite é as nossas babás, né? Peguem aí os casos recentes e peguem aí a construção babá. Me veio algumas construções sobre, por exemplo, aquele filme brasileiro, Que Horas que Você Chega, algumas questões aí. Mas vamos pegar essa leitura aqui. Eu tenho um quadro, né, uma foto de 1860, período ainda da escravidão no Brasil. Então, a pergunta do Enem é a seguinte: a fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar o quê? Então, nós temos um indício da cultura escravista no Brasil, nessa composição dessa foto. Tá? Em função de quê? Nós temos aqui a figura da escrava e nós temos aqui a figura do filho do senhor. Como o filho do senhor está com relação a essa escrava? Ó, a mão dele está sobre a mão dela, a cabeça dele está encostada no ombro. Gente, o fato da mão estar junto e a cabecinha dele no ombro já evidencia uma relação de afetividade entre esses dois sujeitos. Então, esperava-se que vocês, em termos de pergunta, em termos de resposta, que vocês percebessem o indício cultural. Qual que é o indício cultural que aparece aí? Uma ambiguidade. Ambiguidade por quê? A ambiguidade do trabalho doméstico, que é exercido pela ama de leite, que desenvolve uma relação de proximidade, mas também de subordinação em relação aos seus senhores. Então, é a nossa babá moderna, né? Então, ela tem uma relação de proximidade, é da nossa família, mas também tem uma relação de subordinação, porque ela é, na verdade, uma funcionária dessa família, tal como as amas de leite. Então, nós temos aqui essa relação de ambiguidade, por isso as construções, gente, por isso é sempre muito destacado que o trabalho doméstico, na verdade, tal como nós temos no Brasil esse trabalho doméstico, a gente sabe que nos países de primeiro mundo não são executados dessa forma, essa mulher que tem o quartinho, que dorme, que vive, nós sabemos que isso é herança da escravidão, sem questões políticas, isso aqui, questões históricas, né? Vamos usar um pouquinho do nosso lugar de fala. Depois vamos para o Enem de 2018. No Enem de 2018, nós temos, eu amei, sinceramente amei. Olha isso aqui. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro. Pã, um bezerro branco, erroso de olhos, erroso, eu acho que é erroso, tá? Aos olhos, e de nem ser, se viu com uma máscara de cachorro. Determinaram, era o medo, né? Era o demo. Mataram. Dono dele nem sei quem foi. Vieram emprestar minhas armas. Cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois, então, se vai ver se deu mortos. Senhor, tolere isso. É o sertão. Daí nós temos aqui, né, essa figuração. E eles perguntam, a partir desse desenho, desse como se fosse um cartoon, né?
ou de uma HQ, acho que mais para uma HQ, as perguntas são as seguintes. A imagem integra uma adaptação, HQ, em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Uma obra maravilhosa, né? Quem leu sabe. Na representação gráfica, ou seja, aqui nessas expressões, a interrelação de diferentes linguagens se caracteriza por. Então, nós temos um clássico, que é o Grande Sertão Veredas, da literatura brasileira, que foi adaptado para uma HQ. E ele pergunta para vocês: essa representação gráfica, a interrelação de diferentes linguagens, se caracteriza por quê? A interrelação de diferentes linguagens, por quê? Nós sabemos que Grande Sertão Veredas é um texto verbal. Aqui houve uma interrelação de diferentes linguagens, a linguagem verbal e não verbal. Vocês têm aqui a figura da pessoa, aqui a figura do tiro com a onomatopeia pan, para dizer que esse tiro foi dado. Nós temos aqui a figura do animal e depois nós temos aqui a sombra do animal caído ao chão. Então, a pergunta deles era se qual era o efeito de sentido aí que é caracterizado por essa interrelação de linguagens. Vocês teriam que observar que há uma potencialidade da dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Como que houve essa potencialização da dramaticidade? Com essa figura aqui do animal, né, caindo, tá? Essa sombra, animal disposto ao chão, essa onomatopeia, principalmente aqui, a arma com a mão com a arma e o tiro saindo, são recursos das artes visuais que foram utilizados aqui para potencializar a dramaticidade, que é o momento da morte do animal, tá? Então, esperava-se que vocês observassem esses aspectos. Pessoal, acho que tem que ter ficado claro para vocês o seguinte: quando nós falamos de leitura de textos verbais e não verbais, quando nós falamos de organização do signo, existem signos linguísticos e não linguísticos. Nós estamos muito habituados a fazer leitura dos signos linguísticos, às vezes há uma dificuldade maior quando esse signo linguístico está metafórico, está metonímico, ou seja, ele está num sentido conotativo. Mas é muito importante não entender que os signos não verbais, não linguísticos, estão dentro das provas de vestibular simplesmente como recursos ilustrativos, tá? Toda vez que vocês tiverem um recurso semiótico, se tiverem uma imagem, vocês precisam entender que elas fazem parte da composição textual. Muitas vezes vai estar muito claro que é para você analisar também recursos não verbais. Outras vezes pode ser que não esteja tão claro, mas é importante que vocês sempre se atentem para foco, perspectiva, qual é a cor, qual é a intencionalidade, quais são os efeitos de sentido que o, o autor desse texto não verbal buscava suscitar, para contribuir para a compreensão integral do texto em que vocês estão lendo. Como tarefas, eu vou deixar para a turma de medicina o revisando da página 177 e 178, e para a turma do extensivo, lá no livro 4, para praticar, página 162, 163. Lembrando vocês, gente, que o horário de atendimento, caso vocês tenham dúvida das atividades ou de alguma questão, vai ser sempre na quarta-feira das 8 às 9. Acha que é muito cedo? Tem quarta-feira das 14, não, das 16 às 18 horas, lá pelo Fórum Dúvidas, que é disponibilizado pela escola. Um abraço para vocês, desejo uma boa semana. Agora, depois de assistir essa aula, agora partir praticar, primeiro com as 4 perguntas do formulário obrigatório da semana e depois aí as tarefas adicionais que são solicitadas. Um beijo para vocês e se cuidem.